E hoje o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan. Logo no início, ele destacou que as próximas eleições devem ser de candidatos extremos. Existem dois extremos nessas eleições, o atual presidente e o antigo presidente, que geram uma grande insatisfação para as pessoas. O governo atual acabou até de dar matéria aí, o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falando que o Brasil está numa trilha perigosa de juros elevados e baixo crescimento econômico. Isso vai comprometendo o nosso futuro. O governo anterior, além dos escândalos de corrupção que nós todos conhecemos, também acabou numa recessão em 2014 e 2016. E existe muita polarização, as pessoas ficam brigando entre elas, até às vezes reuniões familiares são comprometidas, né, por conta desse conflito exagerado entre esses dois extremos. Então tem um largo espaço para candidaturas de centro, e o centro vai ter que se aglutinar. Eu tenho falado com todos os potenciais candidatos desse centro. Em algum momento no futuro nós temos que dar o tempo ao tempo. Evidentemente todos têm que ter a oportunidade de apresentar suas propostas, mas em um determinado momento o que é necessário é que nós nos unamos para poder vencer essas duas propostas extremas. Moro disse que é importante a união da chamada terceira via nas eleições, mas descartou a chance de sair como vice do atual governador de São Paulo, João Dória. No fundo, é o projeto do Podemos que eu estou apresentando. Nós estamos reunindo vários partidos políticos nessa comunhão de esforços. Não existe essa chance no horizonte, tá? O que eu apenas coloquei num momento no passado, quando estava conversando com todo mundo, e não era só com o Dória, era com o Eduardo Leite, era com o Amoedo, era com o ministro Mandetta, é que nós, o Felipe Dávila, é que nós temos que nos unir em um determinado momento. Claro que nós temos que nos unir em torno da candidatura com mais chances de êxito. E quem vai dizer isso são as pesquisas, né? O que nós temos visto hoje, depois que eu coloquei o meu projeto em andamento, pelo menos isso que falam os analistas, o maior potencial de êxito contra esses dois extremos é o nosso projeto. Então a aglutinação, em princípio, teria que se dar dessa forma. Mas vamos ter a humildade necessária, aguardar o momento específico. A gente quer seguir aí com crescente confiança, mas não vamos deixar de lado a humildade. Nós precisamos deixar os outros potenciais candidatos apresentarem os seus nomes, apresentarem suas propostas, né, tentarem construírem o seu caminho, tentar construir o seu caminho. O ex-ministro Sérgio Moro também comentou que espera quando for confrontar Bolsonaro e Lula nos debates eleitorais. Vai ser divertido, né? Enfim, eu espero que o debate seja saudável sobre projetos, sobre o futuro, sobre o presente. Agora, se eles quiserem conversar sobre o passado, eu digo aqui, eu tenho a verdade do meu lado. Todo mundo sabe dos escândalos de corrupção do governo do presidente Lula. Todo mundo sabe da recessão do governo do PT. Todo mundo sabe que o governo atual está nos entregando uma recessão, que o governo atual desmantelou o combate à corrupção. A gente pode discutir isso, né? Podemos lá chamar até um terapeuta, se for necessário, para discutir essas questões. Mas, enfim, a gente tem que olhar para o futuro. Vamos discutir os projetos que interessam a população brasileira. Nós acreditamos no vigor e na credibilidade do nosso projeto do Podemos, que nós estamos abrindo para todos os partidos políticos, tá? Para esse pacto político de centro e também para a sociedade civil organizada e para o setor privado. Nós vamos falar, conversar, ouvir sugestões, vamos construir o melhor projeto de todos para apresentar para a população brasileira no próximo ano. José Maria Trindade, e a sua avaliação, Zé, sobre essas declarações do ex-ministro? Pois é, Vitor, uma bela entrevista. Quem quiser se aprofundar está aqui na página da Jovem Pan, né, feita pelo Thiago Berrache e pela Kalina, né, hoje no Jornal da Manhã. Uma bela entrevista completa. É a primeira vez que o ministro, sem nenhum assessor, vamos dizer, sem proteção, fala sobre vários pontos importantes, inclusive economia, sobre política, acordos com partidos políticos e, evidentemente, sobre a sua posição
e posicionamento diante do grupo do presidente Jair Bolsonaro. E lá ele diz exatamente que entrou no governo, né? E dá a entender que entrou no governo para comandar. Aí ele precisaria ser eleito. Está fazendo certo agora. Se candidatando, se ele tiver voto e for para o segundo turno e ganhar o segundo turno, aí sim ele será presidente da República. O governo é do presidente Jair Bolsonaro e não do ex-juiz Sérgio Moro. Ele fala lá sobre arrependimento de ter ido para o governo. Ele dá a entender de que foi meio enganado. Olha, a um líder não se dá o direito de ser um inocente. Ele foi para um grupo político, para uma vitória eleitoral que tinha compromissos, né? Compromissos com, vamos dizer assim, um relaxamento nessa história de não ter armas para se defender, que ele é contrário, e vários pontos que ele discordava. Não se pode ir para um governo para fazer oposição ao governo dentro do próprio governo. Isso é inconcebível. Quando você aceita a ir para um governo, você vai já sabendo exatamente qual é o direcionamento de quem ganhou os votos. O Sérgio Moro falou também sobre essa pecha de traidor, né? Traidor. E aí ele diz que o compromisso dele é com o povo brasileiro, com o eleitor, enfim. Fala de novo como se tivesse sido eleito presidente da República. O certo é que ir para um governo para fazer oposição por dentro é um pecado em política. Existem algumas regras não escritas na política que vão além daquelas regras votadas no Congresso Nacional e definidas pela Justiça Eleitoral. E entre estas regras de ouro não escritas está a de que a traição jamais será perdoada. Diga, Ana. Bom, o Moro fala em extremos, né, Vitor? Os extremos. Então, aqui a gente deixa algumas perguntas para o Sérgio Moro, esse candidato aí, esse político, não o Sérgio Moro, o bravo juiz da Lava Jato da primeira instância, esse Sérgio Moro de agora, dessa entrevista. Se algemar mulheres que não cometeram crimes, se algemar mulheres na praia durante a pandemia, se isso é extremo. Se prender de ofício cidadãos comuns como Roberto Jefferson, se isso é extremo. O STF prender de ofício totalmente fora da sua prerrogativa constitucional, se isso é extremo. Se o STF prender parlamentares que discordam deles, se isso é extremo. Se a Câmara, por exemplo, decidir aí inconstitucionalmente manter esse parlamentar preso, se isso é extremo, se deter um cidadão norte-americano no aeroporto em Brasília e interrogar o cidadão norte-americano num processo ilegal e inconstitucional, se isso é extremo, né? Se calar e perseguir jornalistas, derrubando suas redes sociais, tirando o seu sustento, derrubando os seus sites, o seu trabalho, fechando, né, sites que empregavam aí centenas de pessoas sem o menor processo legal. Se isso é extremo, né? E a pergunta do momento, se impedir que brasileiros retornem ao seu país, né, à sua pátria, sem o passaporte vacinal, se isso é extremo. Ele não respondendo essas perguntas, ele vai continuar aí falando para absolutamente ninguém, e eu não tenho como levar a sério esse candidato se ele continua apenas com essa retórica aí de redes sociais e a turminha da bolha dele. Você, Fiuza? Perfeita observação da Ana, né? Assim, o extremo é uma alegoria para ele, né? Para ele se apresentar como de centro, que foi o que os marqueteiros tentaram ensiná-lo a fazer. Olha, o Sérgio Moro, pelo visto, ele é um candidato a farsante. Candidato a farsante. Estou à vontade para falar isso, eu acabei de defendê-lo, inclusive, no comentário anterior, de um ato contra o direito dele lançar um livro, um repúdio. Ele pode lançar livro onde ele quiser, ele pode falar o que ele quiser, ele pode expressar o que ele quiser, e a gente vai avaliar o que ele está expressando. Então, é o seguinte, essa história de pegar uma fala do presidente do Banco Central, isso eu vou te contar que o Sérgio Moro se tornou, né?
pegar uma fala do presidente do Banco Central, dizendo que o país está num rumo perigoso, se referindo à política de juros, e deixar subentendido que isso é um problema de gestão do atual governo, isso é uma completa desonestidade. Eu estou repetindo, então, é um candidato a farsante. Isso é farsa. Você pegar o contexto da política econômica e monetária, que é muito fácil de entender, né? Absolutamente abalroada pelo flagelo do lockdown, da pandemia, etc., uma inflação mundial, uma reação inevitável e absolutamente tradicional de política econômica, que é aumento de juros. O Sérgio Moro se referia a isso como um problema de gestão do atual governo. Olha, isso é uma picaretagem intelectual. Então, das duas, uma. Ou ele está sendo um farsante, ou é um problema de burrice. Das duas, uma. Porque ele é um juiz, né? Se ele fosse ali um estudante, um candidato a presidente do Grêmio Estudantil, a gente ainda poderia falar, olha, você não entendeu bem aqui o que está acontecendo no mundo, tem uma pandemia, tem inflação, né? Uma pressão inflacionária é a maior em décadas no mundo todo. A reação a isso é subir a taxa de juros. Ele pega uma fala do presidente do Banco Central para jogar contra o governo. Olha, isso é muito sério para avaliar alguém segundo a sua honestidade intelectual. Então, eu volto a dizer, ou é um caso de péssimo entendimento, de ignorância, né, de algo na fronteira da burrice, que eu não acredito que seja o caso, ou isso não é honesto. Então, o Sérgio Moro, ele aparentemente, eu não sei, vamos continuar observando, mas ele foi com uma sede ao pote que ninguém poderia imaginar. E ele está topando tudo. A retórica dele traz de um tudo, como se diz no popular, né? Ele vai pegar, olha, o Ciro Gomes vai virar uma criança de escola, perto da capacidade que o Sérgio Moro está apresentando de usar o malabarismo retórico para tudo, né? Então, é isso. Essa, entre outras, né? Entre outras, ele tenta fazer uma gracinha. Ele diz que o debate eleitoral pode ter a presença de um terapeuta. Olha, eu não sei quem é esse marqueteiro, mas ele é uma porcaria. Esse marqueteiro não sabe nada de nada. Ele está querendo assim, não, vamos botar o Sérgio Moro mais engraçadinho. Ora, o Sérgio Moro, que pode ter algum capital político, é aquele austero, é aquele rigoroso, quase um espartano no cumprimento da lei contra a bandidagem do PT, contra o cartel de empreiteiros que foram presos. Esse é o capital político dele, se é que ele tem. Acho que deveria ter a partir disso. Só que o marqueteiro e ele mesmo não entenderam isso. Eles estão colocando um cara em cena para fazer um personagem engraçadinho, que dá um sorrisinho. Olha, eu estou falando com pureza d'alma aqui, eu torceria por um candidato forte, Sérgio Moro, da Lava Jato, né? Mas esse que está aparecendo, ele é uma impostura da cabeça aos pés, né? Vamos ver se isso melhora.